Bom, então, trabalho final aqui para a disciplina de inteligência artificial conexionista é uma previsão da potência ativa de aerogeradores por meio de redes neurais recorrentes, LSTM, né? Meu nome é César Tadeu e eu sou do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, né? Então, para a gente introduzir aqui, contextualizar o trabalho, né? Existe um crescimento, né, de novas instalações eólicas com base no Global Wind Report, no relatório eólico global, né? E esse crescimento é dado aqui pela figura à esquerda, né? Onde que de 2021 até 2025 existe uma previsão de crescimento de novas instalações eólicas no mundo inteiro, cerca de 17%, né? E de 25 a 30, né? Essa taxa é de 12%. Sejam tanto turbinas offshore quanto turbinas onshore, né? E aqui eu posso tratar justamente de um setor, né, que é a equipe de manutenção, né? Com esse crescimento surgem algumas estratégias para o setor de manutenção, né? Essas estratégias envolvem a redução do custo de manutenção e aumento da disponibilidade do ativo, né? Por meio do monitoramento das condições dos aerogeradores, né? Com isso, a equipe de manutenção ela consegue planejar ações corretivas e ou preventivas em busca de janela de oportunidade, né? Ou seja, em períodos onde eu estou gerando pouca energia elétrica, eu posso executar um tipo de manutenção preventiva, posso executar um tipo de manutenção corretiva, né? A questão é quando eu posso fazer isso, né? Por isso que a ideia desse trabalho é fazer uma previsão para os próximos 7 dias, né? Previsão do quê? Da potência ativa dos aerogeradores, né? E o que eu estou utilizando aqui? Eu vou utilizar a métrica, né, como o erro absoluto médio, né? E o objetivo dessa métrica é justamente obtermos uma redução. Ele consegue manter a unidade do produto, né, da potência ativa, e a diferença entre o valor previsto e o valor atual. O conjunto de dados ele está disponível de forma pública no Kaggle e pode ser encontrado com o nome de Wind Power Forecasting. O conjunto de dados contém dados, né, de 10 em 10 minutos, tanto seja de 2017 até 2020. E ao todo são 21 atributos, né, com classes numéricas. Então eu comecei a fazer uma análise exploratória nos dados, né? Então aqui eu tenho um gráfico, né, ilustrativo com 118.224 exemplos de treinamento, né? Isso aqui são os dados brutos, né, e os 21 atributos, né? Sendo que os mais relevantes para a nossa análise aqui é a potência ativa, temperatura ambiente, que são as duas primeiras colunas, a direção do vento e a velocidade do vento, que são as duas últimas colunas. O restante são atributos que não são considerados na literatura para fazer a previsão da potência ativa em aerogeradores, né? Pode-se observar aqui nesse gráfico que esses, esses atributos, né, essas colunas que eu não citei, eles apresentam bastante dados vazios, certo? A gente pode observar aqui nessa região praticamente branca, né? Aqui também, né? Nessa parte aqui. Então, dando uma pausa aqui para mostrar o código em si, né? O que tem no código, né? O código começa fazendo uma importação das bibliotecas e carregando o arquivo em .xls. Começa com uma limpeza do conjunto de dados, né? Faça uma visualização do conjunto de dados, né? Com matrizes, com pandas, com numpy. Remova algumas amostras de 2017 que tem valores vazios, né? Faça uma visualização de cada um dos atributos, né? Dos 21 atributos. Faça uma remoção dos atributos que foram atributos que eu não citei, né? Por exemplo, temperatura da caixa de controle, temperatura do rolamento, potência reativa, temperatura da caixa principal, etc, né? E então no final eu fiquei praticamente com quatro, né? Somente quatro atributos para fazer minha modelagem. E mais uma vez o que consta em branco aqui são os valores vazios, né? Aqui eu fiz uma correlação entre esses quatro atributos e repare que a potência ativa
ela apresenta uma alta correlação com a velocidade do vento, uma correlação de Pearson de 0,94, uma baixa correlação com a direção do vento de 0,029 e uma correlação negativa, uma correlação inversa com a temperatura ambiente, né? Então, esses atributos aqui, a potência ativa está em kilowatts, temperatura ambiente está em graus Celsius, a direção do vento está em graus, a velocidade do vento em metros por segundo. São essas unidades do nosso trabalho aqui. E a partir disso daqui, né, eu comecei a lidar com os valores faltantes, né, eu preenchi os valores que estavam faltantes, mas eu não preenchi por meio da média, mas sim preenchi com base no último valor que foi marcado pelo sensor. E aqui eu estou confirmando que não tem mais valores vazios. E eu chego numa etapa chamada de reamostragem, né? Essa reamostragem, vou explicar aqui no slide que é melhor. O que foi que eu fiz aqui na reamostragem, né? Essa reamostragem ela foi tratada por meio da média. E essa reamostragem aconteceu da seguinte forma, né? A primeira questão que eu tenho que tratar aqui é que se os dados estão de minuto em minuto, eu posso reamostrar isso tanto de hora em hora, quanto em dias e meses. Como eu quero fazer uma previsão para os próximos 7 dias, ou eu posso fazer essa previsão trabalhando em horas, né? Ou seja, 168 horas à frente do que eu quero prever, né? Equivalente a 7 dias, né? Ou um conjunto de dados de forma que foi reamostrado em dias, né? Posso fazer a previsão à frente de 7 dias, né? Então, voltando aqui para o modelo, certo? Antes de eu fazer qualquer tipo de modelagem, eu fiz uma baseline, né? Eu criei um modelo de base justamente de criar uma noção de quanto é que vale o erro médio absoluto, que é a minha métrica. Então, aqui eu estou considerando aqui, né, um time step, né, o tempo passado de 7 dias, né? E aqui eu consigo ter uma primeira visualização da previsão e o meu MAE, né, de 340,99. Esse daqui já é um exemplo rodado aqui do notebook do Python. E aqui começa a minha modelagem com a LSTM, né? Inicialmente eu fiz uma função de reformatação dos dados, né? Então eu estou reformatando os dados para o formato próprio das redes LSTM, né? Onde eu posso adequar o número de amostras, né, do subconjunto, o time step, né, que é o tempo anterior, né, ou lag, né, lag time, e o número de atributos. Aqui eu faço a seleção do atributo de modelagem, como eu expus anteriormente, são 3, Active Power, Ambient Temperature, Wind Direction e Wind Speed. Aqui eu faço a minha divisão em treino e teste. Aqui foi feito um escalonamento, né? Esse escalonamento ele varia entre 0 e 1, que tem que respeitar a função de estimação ReLU. E aqui eu defini minha matriz de projeto e minha matriz alvo, né? Que eu trouxe um exemplo aqui, né? Usando um time step, né? Prevendo 7 dias à frente, né? 7 dias à frente, tomando como base 14 dias passados, né? Então aqui eu tenho uma divisão em treino e teste, e aqui printando, né, o formato de cada dado. Aqui começa a minha modelagem com LSTM. Então, quando eu for fazer uma modelagem com LSTM, eu preciso definir alguns parâmetros, né? Por exemplo, qual é o time step, né? Sabendo que eu desejo prever 7 dias à frente, quantos dias atrás eu preciso ter, né? Será que são 14, 7 dias atrás, 48 dias atrás, enfim, preciso definir isso aqui na minha modelagem, né? Qual é o grau de amostragem dos dados? Vou trabalhar isso de forma horária ou de forma diária, né? E qual é a taxa de aprendizado que eu vou utilizar? Se é de 1 ou 10 a menos 4, né? Qual o número de unidades na camada LSTM? Né? 128, 256, ou 512, ou 1024, né? E quantas épocas eu devo fazer minha modelagem? 20, 100 ou 200, né? Então, para responder isso, eu fiz uma série de modelagens, né? E essas respostas vão depender exclusivamente do menor MAE, né? Do menor erro absoluto médio, que eu for encontrar. Então, voltando aqui para o código, inicialmente eu criei uma classe para modelagem com redes LSTM.
Nessa classe aqui eu tenho justamente meus parâmetros de entrada, meus parâmetros de validação, conjunto de validação, conjunto de entrada, um patience, a camada LSTM com dropout, né? Lembrando que eu já é para a última simulação esse exemplo aqui. E depois o meu modelo, né? Com as definições dessa classe, de fato. Aqui um resumo das camadas que tem no modelo. E aqui é o meu histórico de modelagem. Aqui eu estou plotando esses valores do histórico, né? A plotagem ela leva em consideração em azul, né? A perda de treino e em vermelho a perda, né? de validação. E por fim eu faço a previsão aqui do modelo, né? Onde eu faço um escalonamento inverso do que foi feito anteriormente para justamente retornar a minha potência ativa que foi prevista e a minha potência da validação. Então, basicamente, esse foi o código que eu desenvolvi aqui no Jupyter Notebook do Google Colab. Bom, então, para um dos primeiros blocos de treinamento que eu fiz aqui, eu comecei analisando de hora em hora, né? 4 horas à frente e 24 horas atrás, né? Levando em consideração 128 unidades na camada LSTM, né? Então, para taxa de aprendizado de igual a 1, não tive convergência nenhuma, os valores foram para mais infinito. E para taxa de aprendizado 0.1, o MAE foi bastante elevado, que é esse gráfico à esquerda aqui, também não convergiu. E para 0.01, o MAE também foi bastante alto, que é o gráfico à direita. Então, não teve convergência nesses dois tipos de análise aqui. Reduzi mais uma vez a taxa de aprendizado para 0.001, que é o meu gráfico à esquerda, né? Aqui o meu erro de treinamento foi 0.29, de validação foi 0.34, levou cerca de 156 segundos. E eu reduzi mais um pouco para 0.0001. E o erro foi de 0.29 e a validação foi de 0.34, porém levou em torno de 281 segundos, né? Nesse caso, nosso modelo básico lá, o baseline, tinha um MAE de 937, então está bastante abaixo o nosso modelo LSTM com relação ao nosso baseline. Bom, para esse modelo 1 aqui, a gente encontrou aqui, eu encontrei justamente um underfit nesse modelo. E agora a ideia para tentar sair desse underfit foi justamente aumentar para 256 unidades, né? Mantendo lá a taxa de 0.001, 48 horas à frente, 72 horas atrás, né? Então, o baseline foi de 267 e o erro de treino foi de 0.16 e o erro de validação foi de 0.18. Então, já consegui um grande avanço com isso daí, né? Uma outra modelagem que eu fiz foi 96 horas à frente, 72 horas atrás, né? Com baseline de 207, erro de treino de 0.17 e validação de 0.23, né? Só que a questão aqui foi o seguinte, nenhum desses modelos eu consegui convergir, né? Então tive um novo underfitting, trabalhando com unidades de horas, e não consegui fazer as horas necessárias para convergirem para os 7 dias, certo? Então, não cheguei nos 7 dias, 96 horas à frente não foi possível fazer em horários para alcançar os 7 dias, né? Então, encontrei o overfitting aqui, né? Então, a solução disso aí é justamente aumentar o número de épocas, né? O terceiro bloco de treinamento que eu fiz, né, foi justamente alterando os dias, né, para o grau de amostragem, né, saindo de horas agora, trabalhando em dias, né. Taxa de aprendizado eu mantive em 0.01, mantive também 356 unidades. E a ideia inicialmente aqui foi fazer um dia para frente e um dia para trás. Então o baseline foi de 60 kW e o MAE de treino foi de 0.09, de validação foi de 0.08. Foi o menor erro que eu encontrei em todas as modelagens que foram desenvolvidas. Ou seja, eu consigo enxergar aqui nesse gráfico à direita que eu tenho um baixo gap entre
a função de treino, né, entre os valores de treino e de validação. E eu também não encontrei nem overfitting e nem underfitting desse modelo aqui. Só que eu estou trabalhando com um dia para frente e um dia para trás, mas a gente quer saber 7 dias à frente e 7 dias atrás. Né? Quero saber quanto eu vou qual é a minha previsão para 7 dias à frente. Né? Então, o MA de treino, nesse caso aqui, levando em consideração, né, foi de 0,18 e o MA de validação foi de 0,13. Então, essa é a minha figura à esquerda correspondente à primeira modelagem aqui. Lembrando que eu mantive a taxa de aprendizado de 0,001 e 256 unidades na camada LSTM e o baseline foi 340. Já o gráfico na minha figura à direita, o MA de treino foi de 0,17 e o de validação foi de 0,11. Porém, nenhum dos dois aqui houve uma convergência, né, da função custo. Então, uma outra solução seria que eu justamente aumentar o número de unidades da camada. Então, voltei a aumentar o número de unidades na camada LSTM para 512, mantive a taxa de aprendizado em 0,001 e eu fiz a previsão para 7 dias à frente, tomando como base 14 dias atrás. Né? E o erro MAE de treino foi de 0,15, de validação foi de 0,11. Né? Só que no gráfico aqui a gente consegue ver uma tendência de overfitting dos meus dados de validação, uma vez que tem um leve crescimento dos meus dados de validação e não uma estabilização. Agora aumentei para 100 épocas a modelagem, né? Mantive a taxa de aprendizado em 0,001, mantive 512 unidades e fiz novamente a modelagem para 7 dias à frente, 14 dias atrás. Né? O erro de treino foi de 0,13 e o erro de validação foi de 0,12. Né? Aqui houve uma melhoria na métrica, mas eu ainda quero melhorar o meu erro de validação. Né? Então, para isso, eu posso utilizar aqui um dropout para tentar melhorar o meu MAE de validação. Bom, a partir de agora eu aumentei para 200 épocas, né? Mantive 512 unidades. A taxa de aprendizado também mantive em 0,01. Fiz um dropout de 0,2, né? Tomando como base 7 dias à frente e 14 dias atrás, o erro de treino caiu para 0,12 e de validação caiu para 0,11. Houve uma leve melhoria em relação ao modelo anterior, né? De forma breve e rápida, eu tentei reduzir a taxa de aprendizado para 0,0001, só que nesse caso apareceu um overfitting aqui na análise. Então, aumentando o meu número de unidades de 512 para 1.024 unidades, né? Usando o dropout 0,2, o meu erro de treinamento foi de 0,1169 e o meu erro de validação foi de 0,1122. Houve um pequeno aumento aí no meu erro, uma pequena melhoria no meu erro e fazendo agora aumentando, né, o time step, aumentando o tempo para trás, né? 7 dias à frente, 28 dias atrás, meu erro de treino foi de 0,15, o erro de validação foi de 0,1188. Não houve melhorias em relação ao modelo anterior. Sendo assim, o melhor modelo que eu consegui desenvolver para minha análise aqui, levando em consideração que o desejo para a equipe de manutenção é ter uma visão de planejamento de 7 dias à frente, né? Foi utilizando o modelo com 200 épocas, 0,001 de taxa de aprendizado, 1.024 unidades e 0,2 de dropout, né? Lembrando que
O erro absoluto médio de treino foi de 0,1169 e o erro de validação foi de 0,1122. E a figura a seguir aqui ao lado mostra a relação entre a potência prevista e a potência de validação, né? A potência de validação está mostrada em azul e a potência prevista em laranja. Para finalizar o trabalho, nosso objetivo era fazer uma previsão para os próximos 7 dias. O primeiro questionamento era se eu ia usar dados em horas ou em dias. Né? Em horas, os modelos apresentaram underfitting e outros nem convergiram, muito pelo contrário, eles divergiram. Né? O MAE variava de 0,16 a 0,34. Já levando em conta uma reamostragem em dias, o menor erro foi encontrado para a modelagem de um dia à frente e um dia atrás. Só que um dia à frente, né, não representa muito um planejamento para a equipe de manutenção, exceto em situações onde seja um reparo que seja feito em um curto espaço de tempo, em poucas horas, né, da manutenção. Em dias, o IME foi de 0,11 para 7 dias à frente e 14 dias atrás, né, tanto para o treinamento quanto para a validação. Né. Então, os modelos de LSTM parecem prever bem para dias curtos, né, para períodos curtos. Né. Quando eu aumento esse tempo à frente, eu vou incluir novos valores previstos nesse subconjunto de dados e então eu vou propagando o erro para as próximas previsões. Né. Bom, então, obrigado, professor. Né. O trabalho final era esse da disciplina de Inteligência Artificial Conexionista.